Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Voz Contábil. Hoje nós vamos falar sobre os desafios e as oportunidades de empreender no mercado contábil. Estou aqui hoje com Nilton Porcaro, da Pontual Contabilidade, e com Elias Wagner, da Acontex. Eu quero conversar com vocês, começando esse nosso papo, que vocês se apresentem, né? E falem um pouco da sua experiência. Vamos começar do início do empreendedorismo. Por favor, Nilton. Um bom dia a todos, né? Muito obrigado pelo convite. Bem, eu comecei há 30 anos atrás. Na verdade, a minha família não tinha nada a ver com contabilidade. Foi só realmente uma oportunidade, porque eu gosto da área, eu gosto de números, né? Então, eu formei aqui na PUC, em Belo Horizonte, em economia. Depois voltei para a minha terra, para Governador Valadares. Voltei até, não pensava em voltar na época, mas eu tive que voltar por questões familiares. E lá depois eu fiz Ciências Contábeis. As Ciências Contábeis eu sou da primeira turma da Univale, a Universidade Vale do Rio Doce, lá em Valadares. Nós somos da primeira turma das Ciências Contábeis. Uhum. Tá? A gente falava que era Pioneiros Contábeis, Piocon, né? E aí eu comecei trabalhando primeiro numa empresa grande. Por incrível que pareça, eu comecei, a gente que entende de contabilidade, né? Eu comecei do maior para o menor, na verdade. Eu já fui direto para uma empresa que tinha, recém-formado, para uma empresa que Uhum. tinha 200 funcionários e lucro real. E comecei a trabalhar com lucro real, né? Depois, com 3 anos, eu abri a minha empresa contábil e hoje estamos aí no mercado, já tem 30 anos, né? Você, Elias? Olá, é um privilégio estar aqui com vocês nessa voz contábil aqui que tem propriedade no meio contábil. É interessante a minha trajetória na contabilidade, porque eu me descobri na contabilidade por acaso. Eu fui fazer o curso técnico na época que era realizado no ensino médio. E eu marquei a opção de contabilidade sem querer, nem sabia o que era contabilidade. E aí, quando iniciou as aulas, eu fui para a sala de científico, que eu queria fazer o científico. Eles me falaram, não, você está registrado, está cadastrado no Tec Contabilidade, não tem como mudar. Eu posso falar que você é um contador por Por acidente. acidente. E aí eu fiz o curso de contabilidade, comecei a fazer, gostei muito. Eu atuava trabalhava em um supermercado, um grupo, uma rede de supermercado grande aqui de matriz em BH, em 3, 4 estados. E lá eu pedi oportunidade para o contador para eu ir para a contabilidade. Então ele falou comigo, quando você formar, você me procura. Formei, voltei, eu procurei o contador, ele me deu oportunidade lá no escritório, na contabilidade dessa empresa. Então comecei a atuar na área fiscal. E passando aí com 5 anos, comecei com os 18 anos de idade, 18 para 19 anos. Tenho hoje um ano a menos que o meu colega aqui, tenho 29 anos de profissão contábil. E lá dentro eu enxerguei a oportunidade de crescer. E com isso, aos 5 anos para frente, aos 23 anos, eu montei uma empresa contábil. E estamos aí na trajetória até hoje. Nessa trajetória, nós passamos aí, como hoje estou atuando como professor. Logo depois, eu fiz o curso de Ciências Contábeis, aí fiz algumas especializações, mestrado, e entrei também na área acadêmica. Estamos atuando hoje em várias vertentes aí do empreendedorismo, que veio a partir da profissão contábil, né. Então a voz contábil, ela traz muita propriedade para nós que somos contadores e temos aí essa veia empreendedora. Sim, é muito interessante a gente perceber como que você tão jovem, né, com 23 anos, já acendeu a lâmpada do empreendedorismo, né, e resolveu ir para essa vertente, além de outras frentes, porque isso é muito interessante também na nossa profissão. A gente não precisa ficar preso a um só negócio, né? A gente pode expandir para outras áreas, vamos assim dizer. E o Newton, que já tinha um pouco mais de experiência, né, já tinha passado por outras experiências profissionais, também resolveu empreender. Então, gostaria de saber de vocês quanto que deu esse clique, essa mudança e por que empreender? Olha só, primeiro, eu estava conversando aqui com um colega, com a Elias, né, antes de começar esse podcast. O que eu acho interessante é que a gente deve mudar um pouquinho, a gente como profissional contábil, a gente deve mudar um pouquinho a cabeça da gente. Eu não gosto muito, eu falei com ele, eu não gosto muito de falar que eu tenho um escritório contábil, eu tenho uma empresa contábil. E quando você fala que você tem uma empresa contábil, você se nivela aos seus clientes que são empresários também, porque você também é empresário.
Então, eu desde cedo, eu não sei se eu puxei, foi meu avô, tá? Parte da minha mãe, que foi um grande empreendedor. Meu avô, ele construiu a rodoviária de Valadares, ele levou luz a uma cidade lá perto, etc. E desde de mais novo, eu sempre quis empreender, sabe? Então, eu comecei assim. Eu voltei para, depois que eu formei em economia, eu voltei para Valadares, questões familiares, como eu já disse, e eu abri uma loja, de roupa, em 1994. O interessante é que o meu contador, na época, ele cobrava, e não era só ele, era o mercado, e olha que interessante para o pessoal conhecer isso aí, ele cobrava um salário mínimo por funcionário que a gente tinha. Então, quer dizer, hoje nós estamos falando, de 30 anos para cá, como é que o nosso mercado mudou em termos de valorização financeira da gente. Há muito tempo já se cobra meio salário por uma empresa que tem aí 5 funcionários. E hoje o mercado tem colegas aí que estão cobrando R$ 300, que é um absurdo. É uma outra realidade, É uma né? outra realidade. Então, não é para você ver como é que era a diferença, como é que o contador era muito mais valorizado financeiramente na época. Bem, com isso, essa loja, eu vendi a loja, eu formei em contabilidade, vendi a loja, e daí eu fui empreender. Eu já tive fábrica de pão de queijo, sempre com a contabilidade, tá? Já tive fábrica de pão de queijo, já tive empresa de locação de equipamentos pesados, né, para carregadeira, etc. Produtor rural também, tá? A gente estava conversando aí, até hoje eu sou produtor rural. É, Hoje, com o que eu já tive estacionamento, foi um grande negócio que eu tive, por incrível que pareça, e na época eu não tinha R$ 1, eu fiz um plano de negócio, o contador tem que fazer plano de negócio, né? Mais do que nunca. Fiz um plano de negócio e levantei com a sociedade, com um amigo meu. Agora, eu acho o seguinte, quando a gente quer empreender, tá? E se a gente tem esse espírito empreendedor, a gente tem que estar no meio de empresários. Para você crescer, seja na empresa contábil, seja em outros negócios, você tem que estar no meio. Então, os colegas, né, que estão começando aí, pode estar ouvindo a gente, formou, por favor, vão para o meio empresarial, vão ter contatos, porque esses são os seus clientes potenciais. Não adianta você ficar num meio comum da sua vida, entre aspas, sendo que você tem que ter foco para você poder abrir a sua empresa contábil, né? Então, com isso, hoje eu mexo com a construção civil. Eu quero falar um pouquinho daqui a pouco sobre a questão da corretagem também de imóveis dentro da nossa área, tá? Vou dar um tempinho para dar uma oportunidade ao Elias falar também, depois a gente volta nisso. E como a gente deve também, internamente, agir e trabalhar para o empresário contábil. Porque o empresário contábil não, para o empresário. Porque o empresário, ele quer sentir o valor do nosso trabalho. Não é só entregar impostos, como alguns falam, né? Então, você também tem que trabalhar como empresário dentro da sua contabilidade. E você fazendo isso, criando controles internos, criando ali uma estrutura que você consiga atender bem. Depois eu vou te contar como é que a gente trabalha na Pontual. Eu tenho uma sócia lá na Pontual, a Jaideni, que ela entrou no meio da minha trajetória, porque ela também tinha um escritório e nós juntamos. E depois eu conto. Vai ser muito bacana. A gente tem umas histórias legais aqui para contar. Claro, estamos ansiosos já, o Elias. É interessante aqui, pegando o gancho aqui com o Nilton, o seguinte, eu sempre falo que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Então, quando as oportunidades vêm, nós temos que aproveitar e arriscar. Exatamente. Porque o empreendedorismo é arriscar. Então, se eu arriscar, vai dar certo ou pode dar errado. Mas a chance de dar certo, ela é muito bacana. Mas tem que se fazer primeiro um estudo, tem que se fazer Com primeiro um certeza. planejamento. E nessa trajetória aí desses 25 anos como empresário, eu trouxe para mim o seguinte, eu sempre tive metas. Você tem que ter metas. Então eu pensava o seguinte, olha, qual que é a meta? O que que eu quero atingir agora, no próximo ano, daqui 5 anos? E surgiu quando eu fui fazer a graduação lá na PUC, né? Uns 9 anos depois que eu já tinha formado técnico em contabilidade, um professor de uma Big Four, na disciplina de auditoria, chegou para mim e perguntou, Elias, você não teria interesse
de atuar com auditoria do terceiro setor? Eu disse, olha, tenho sim. Eu tenho um irmão que tem uma empresa de auditoria e essa empresa está precisando de uma pessoa para trabalhar com ele que tem um conhecimento que você tem. Eu tinha um conhecimento muito bom na área tributária, no terceiro setor. Aceitei a proposta, aceitei a oportunidade. Eu fui conversar com o irmão desse colega como se fosse para ser um funcionário dele, trabalhando já com escritório, porque a gente não pode deixar as oportunidades passando. Eu cheguei, quando eu fui conversar com ele, ele me falou o seguinte: olha, eu estou saindo aqui da PUC, fui contador, controle da PUC por 18 anos, e já estou atuando com auditoria do terceiro setor. Mas aí tem aquelas auditorias daquelas entidades menores que eu não quero perder essa oportunidade. Gostaria que você entrasse comigo como sócio, como 30%. Só agora, quando é que a gente começa? E esta oportunidade, ela abriu portas na área da auditoria, que aí acontecia o seguinte, você chega para fazer a auditoria, a partir daquela auditoria é um novo cliente que você tem, a partir do trabalho que você faz. E paralelamente a isto, eu estava conversando com o Nilton o seguinte, tinha os clientes que começavam a ter dificuldades financeiras com os próprios negócios. Eu comecei a investir nos negócios dos clientes. Então, eu cheguei a ter loja em shopping, ramo de alimentação, ramo de açougue. E a partir dessa visão que a gente tem dos negócios, de enxergar as oportunidades. E com isso, a gente não fica, a gente sempre, igual eu falei com ele, o seguinte, olha, nós somos empresários. Então, eu sempre levo para o cliente que eu não sou o contador dele, o cara que fazedor de guia. Eu sou o empresário dele, eu estou trabalhando junto com ele, a gente vai crescer junto. Parceiro. Parceiro. Então, é parceria. E falando em parceria, uma outra via, né, que a gente tem de empreendedorismo, que a gente tem que ter uma voz contábil, a gente tem que ter uma propriedade, tudo que a gente faz, que a gente fala. É trazer para nós parceiros, não concorrentes. Aí eu fiz parcerias também com escritórios de advocacia, para fazer lá parceria de parte do planejamento tributário, planejamento societário, sucessão familiar. Então, veja bem uma veia que a gente tem como empresário para essas trajetórias. E, para não estender, né, eu vi uma oportunidade também no ramo rural. Até o ano passado fui criador de gado Nelore. Então, a gente tem que trazer as oportunidades que o negócio traz, porque a contabilidade, ela é um negócio, né? A contabilidade ela é a veia empreendedora. Então, a contabilidade, como diz, né, ela é a veia internacional dos negócios. Então, a gente tem que sempre aproveitar essas oportunidades. E isso aqui para a gente demonstrar, né, para os nossos colegas profissionais de contabilidade, que ele não precisa ficar preso dentro do escritório de contabilidade fazendo só escrituração contábil, escrituração fiscal, folha de pagamento, não. Ele, com a oportunidade que surgir, ou ele gera novas oportunidades, gera novos negócios, que vai trazer rentabilidade para ele, para o profissional, para o escritório, para a empresa profissional dele e para os negócios também que ele gerir. Sim. Eu falo que empreender é um grande ato de coragem, né? Porque, como você disse, envolve muitos riscos. Sim. E a gente sempre tem em mente quantas vidas a gente impacta com o nosso trabalho, né? Com o empreendedorismo. Isso também traz uma satisfação muito grande, né? Eu também sou empresária da contabilidade, tenho um escritório também há 25 anos, faço ano que vem. Estamos juntos. É isso aí. Eu acho que a gente é bem perto, né? Inclusive de idade. E é muito satisfatório quando você vê as pessoas trabalhando para você e também se realizando, né, profissionalmente, pessoalmente, criando suas famílias, criando oportunidades para outras pessoas. E o que nós temos em comum é essa inquietude, né? É nunca parar quieto. Então, por mais que você, de repente, se diversificou, às vezes, na variedade de negócios. O Elias já tem uma linha que ele entrou mais dentro da própria contabilidade, explorando perícia, auditoria, outros segmentos dentro da própria contabilidade. Mas essa experiência que a gente tem de estar, e essa oportunidade que a vida nos dá profissional, de estar com vários empresários, de conhecer de vários ramos, de conversar sobre vários... Hoje você está numa indústria, amanhã você está numa clínica, depois você está num comércio. Exatamente. Isso traz uma visão muito grande para a gente e gera essa autoridade e essa confiança que o nosso cliente passa a ter em nós. Temos visão de vários negócios ao mesmo tempo, que a Exatamente. gente consegue, né, ver. Aham.
Eu gostaria, Nilton, que você contasse para nós um pouco do seu interno. Como que você, mesmo tendo todas essas tarefas, né? Porque isso traz um trabalho extra também. Eu sei que também você hoje está na prefeitura Sim. de Governador Valadares, né? Então, traz isso para a gente. Como que você consegue se organizar e a sua empresa funcionar? Porque eu tenho certeza que você não trabalha lá 8 horas por dia. Então, É. como que funciona hoje a Pontual Contabilidade? Olha só, primeiro que eu tenho uma sócia que eu falo que é um casamento empresarial perfeito, tá? Minha sócia, eu sou apaixonado com ela, eu sei que ela gosta demais de mim. A relação de confiança nossa é muito grande. Eu falo que eu trabalho o externo com os clientes, captação de clientes, os contatos com os clientes, e ela ajuda a mantê-los, sabe, no dia a dia. Voltando um pouquinho lá atrás, antes de falar da Pontual, eu já fui é, do Conselho Fiscal da Universidade lá por 10 anos, já fui por 7 anos conselheiro fiscal do Sicope. Hoje estou como diretor da Associação Comercial, já tem quase 8 anos, tá? Voltando um pouco, por que eu estou falando isso? Voltando para os colegas. Colegas, vá para o meio empresarial, né? E hoje eu fui convidado pelo prefeito atual, né, o nosso coronel Sandro, já ser contador dele, já tem a relação de confiança. Ele me convidou para ser secretário dele e hoje estou lá como controlador geral do município. Uma área à parte um pouquinho da contabilidade. Mas a Pontual eu vejo ela como uma grande empresa, uma ótima empresa. Hoje a gente tem ao todo 20 colaboradores, tá, na minha empresa. E como é que eu sempre trabalhei isso antes? Dentro da minha cabeça, nada assim de investir pesadamente ou uma outra coisa. Vamos colocar, por exemplo, o processo de admissão. Admissão. A minha secretária. Como é que eu sempre admiti a minha secretária? Eu sempre admiti o seguinte, tudo da minha cabeça, tá? Uhum. Ela faz uma prova, eu coloco um título. Exemplo, o que é ser a secretária ideal? Então, ela vai fazer uma redação falando o que é ser a secretária ideal. Aí eu já consigo ter a visão dela do que é ser uma secretária ideal. Aí eu vejo a caligrafia, eu vejo o português dela, se ela escreve direitinho, e aí eu consigo fazer essa seleção. Da mesma forma, todos os colaboradores que entram na Pontual, eles fazem uma prova primeiro. Seja no departamento contábil, seja no departamento fiscal, seja no departamento pessoal. Tem que fazer uma prova. Depois da prova, que eu começo a selecionar. E eu peço que seja sempre, pelo menos, tendo prática, pelo menos estudante de contabilidade ou contador. Então, hoje nessa equipe aí porque entre eu, minha sócia, você tem a copeira, tem a secretária, etc., eu acho que eu tenho 16 contadores já formados que trabalham lá dentro da Pontual. Então, isso eleva e muito o padrão de qualidade, entendeu? Também, prefiro gastar um pouco mais, mas ter uma equipe maior do que realmente apertar, como um colega faz aí, colocar 80, 100 empresas para um colaborador tomar conta. Preciso colocar aí uma média de 40, eu já andei olhando a estatística, se colocar 40, máximo 50, mas o ideal, na minha cabeça, é 40 empresas por colaborador, para que eles trabalhem mais tranquilo, mais folgado e errem menos. Vão mitigar erros. Tá? Outra coisa que eu tenho na Pontual, a gente, graças a Deus, já tem uns 10 anos que eu tenho sede própria. Antes de eu ter a sede própria, eu já fiz um investimento no que eu vou falar agora, que é exatamente uma sala de palestra. Eu tenho lá uma sala que ela é reunião e palestra ao mesmo tempo, tem a mesa de reunião e palestra ao mesmo tempo, só de cadeiras para o pessoal assistir, eu acho que são 24. Ao todo, ela cabe 40 pessoas. A sala tem data show, som, televisão, ela é toda equipada. Essa sala eu uso para fazer palestras e reuniões com meus clientes. Ao mesmo tempo, eu trago outros profissionais para poder falar para os clientes. Então, eu faço um engajamento com meus clientes, eu mostro o valor, não só da contabilidade. E aí, quando vem uma empresa de outro colega que seja, ou o cara está abrindo a empresa, a gente tem uma reunião que a gente chama de reunião de integração. O que é essa reunião de integração? Os líderes dos departamentos sentam na mesa, depois que checaram a empresa, ou se é uma empresa nova, esse líder do departamento, eu coloco o contrato para assinar, porque nós, empresários contábeis, temos de assinar contrato, como qualquer outra empresa. Eu coloco o contrato para o cliente assinar,
eu dou uma carta de boas-vindas, relaciona os departamentos e equipe, são com os telefones, os e-mails, entrego tudo para ele. Cada líder de departamento se apresenta, fala sobre a área dele, o departamento dele, vencimento de imposto, se antecipado, se postergado, tudo que tiver de falar. E depois, eu tenho ainda um aplicativo no celular, tá? Da Pontual, que a gente é o relacionamento com o cliente, que ele está nas nuvens. A gente faz o treinamento para ele, dá a senha para ele. E, por fim, eu faço uma palestra de pessoa física versus pessoa jurídica. Qual a visão que o fisco tem, de um modo geral, do empresário. E aí, essa palestra é mais ou menos 1 hora. A pessoa tem que ficar no mínimo 2 horas lá com a gente. E nessa palestra, eu mostro como é que é feito o imposto de renda da pessoa física, eu mostro como é que é feito, como é que é MEI, simples, presumido, lucro real, o que é o PIS, o que é qual a legislação que rege ali aquele cliente naquele momento, se ele está no simples, mostro para ele. Às vezes vem de outros colegas, o cliente, que ele está no simples e nunca viu a tabela, o anexo 1, o anexo 2, ele nunca viu. Então ele vê, e eu mostro para ele que, por fim, eu coloco lá um desenho do formato do SPED, né? O SPED fiscal, contábil, o E-social, e transforma aquilo ali no formato do escritório de contabilidade e coloco em todos os departamentos as declarações acessórias e mostro para eles e termino assim: vocês têm que valorizar o seu profissional contábil. Por quê? Porque vocês acham, a visão de vocês como empresário é que nós só mandamos impostos para vocês, mas não. A gente trabalha umas conformidades, umas declarações no back-office. E esse tanto de trabalho no back-office, você tem uma DCTF que tem uma multa de R$500, você tem um de imóvel que tem que ser feito. R$500 é a melhor das hipóteses, Melhor né? das hipóteses, e assim vai. E eu vou mostrando isso para o cliente e falo com ele, valorize a gente, porque essa equipe toda que eu tenho aqui não é para te mandar uma guia de imposto. É para quê? Para que a gente tenha que trabalhar essas conformidades conforme a legislação. Senão a sua empresa toma multa. E se você me paga, depois você vai me cobrar. Mas por que eu tomei essa multa? Então, essa turma toda aqui trabalha por trás. Então, você tem que entregar as documentações na data certa. Hoje, a Pontual está um pouquinho mais... ela é digital, vamos falar assim. Ela não é online, mas ela não é o tradicional. Temos o tradicional ainda, porque a gente tem alguns clientes tradicionais. É difícil isso. Mas a gente está na pegada digital, bastante digital, chega de papel, não queremos mais papel, entendeu? Então, assim, esse trabalho com o empresário que está entrando, a gente faz. E faz, inclusive, demonstrando para eles o que é uma empresa contábil, o formato de uma empresa contábil. Ele faz um tour pela empresa e o tanto que ele precisa de valorizar a gente. Pegando a linha aqui do colega do Newton, a gente tem mais ou menos a mesma linha de pensamento, a mesma linha de raciocínio, a mesma linha de trabalho. Então, eu montei o escritório lá atrás com essa visão de valorizar sempre o cliente, mas valorizar mais ainda a contabilidade e o contador. Eu sempre venho de uma pegada o seguinte, que eu valorizo o trabalho do profissional contábil. E os nossos colegas aí, eles trabalham para a empresa da forma que a empresa quer. Eu trabalho diferente. Eu apresento a forma de trabalho para a empresa, a forma de trabalho pautada na legislação, compliance, governança corporativa, mesmo sendo um microempreendedor, mesmo sendo um microempresário, todos por meio de contrato. Tenho contrato de prestação de serviços com todos, desde quando comecei a contabilidade há 25 anos atrás. E aí eu vim trazendo, pensando no pensamento de trazer a contabilidade para ela trabalhar para mim. Não, eu trabalho vivendo dentro da contabilidade. E trazer a equipe trabalhar sem a minha presença. O escritório virá, né, e com a mesma qualidade, sem a minha presença, mas desde que eu acompanhe todo o trabalho. E com isso eu vim montando, trabalhando com a equipe, mas infelizmente a gente tem uma rotatividade muito grande de profissional. Eu tive um diferencial, que eu sou professor há 16 anos,
Então, eu trazia para dentro do escritório Direto da aquele fonte. direto da fonte. Então, eu já fazia aquela seleção, Uhum. dentro do próprio aluno. E todos os meus colaboradores, na contratação, o primeiro passo é fazer uma prova também. Então, todos fazem uma prova, independente. Não quer dizer que aquele que fez uma melhor prova que vai ser o Sim, selecionado. sim, claro. Aquilo ali é um processo que a gente faz. E a gente traz nesse profissional para trazer. Eu dou muito treinamento, dou muito suporte para esses profissionais, sempre dei, sempre paguei cursos para eles. E outra coisa, a gente busca também, eu como profissional, sempre busco participar de feiras, participar de negócios, congressos, seminários, sempre trazendo novidades. E eu tive uma ideia eu fiz um trabalho regresso do colega. Eu tinha lá uma carteira muito grande de clientes, tinha muitos funcionários, tinha um andar inteiro aqui em Belo Horizonte, 200 metros quadrados de escritório, na Praça 7. Então eu cheguei um momento e falei assim, não, vou diversificar o meu negócio. Ao invés de ficar focado só dentro do escritório de contabilidade, com essa quantidade de clientes, com essa quantidade de serviço, um sócio, cheguei para o sócio e dei um aviso prévio para ele, ó, daqui 30 dias eu estou saindo da sociedade e eu vou migrar aqui para 10% da carteira que a gente tem hoje. E uma questão que é interessante é nichar o negócio. Então, eu nichei na época a construção civil. Então, eu fiz parceria com construtoras e cheguei para uma construtora a qual eu já prestava serviço para os empreiteiros e perguntei para eles se eles não queriam fazer uma parceria para a gente fazer um trabalho de corporativo com os clientes, com os empreiteiros dessa construtora. E o negócio foi bacana, deu certo, vingou. E ao invés de eu trabalhar com muitos funcionários, eu tenho lá um quantitativo de funcionários, eu comecei a fazer parcerias com colegas contadores. Então, ó, uma parte a gente faz uma etapa, um outro contador faz uma outra parte, e assim a gente vai fazendo um trabalho de qualidade, e aí prezando sempre a qualidade. E uma outra questão também interessante eu contar aqui é uma trajetória de um cliente que ele é TI, tinha uma empresa de TI, começou prestando serviço de TI, faturando lá 3 mil por mês em 2015. E esse rapaz ele tinha um potencial muito grande. Ele foi prestar serviço aqui num hospital em Belo Horizonte e tinha lá eles estavam implantando o sistema da Philips. E aí o pessoal da Philips gostou do trabalho dele e convidou para ser parceiro da Philips. Esse rapaz, com um ano de 3 mil, ele passou a faturar 300 mil reais de empreendedorismo. Falei com ele, então agora a gente vai crescer e vamos fazer um trabalho bacana. Então, nós fizemos uma reorganização societária, preparamos a empresa, preparamos a equipe, profissionais de qualidade. Eu vim acompanhando esse rapaz. Hoje, ele fatura aí 15, 16, 20K. A previsão, e fazemos todo o planejamento, tá? Uhum. Para 5 anos para frente. Ele tem todo o planejamento. Hoje ele atua em Minas Gerais, ele é exclusivo em Minas Gerais, Espírito Santo, entrou em Goiás, está no Panamá, está em Miami. Todo esse processo lá de offshore é um nicho que o contador pode ir estudar. Eu Uhum. estudei toda essa área, reorganização societária, planejamento tributário internacional, que é uma área muito interessante, muito bacana. E hoje eu cresci com ele, ele cresceu. Eu larguei agora toda a minha parte nesse período. Eu fui controller de duas indústrias. Como contador, entrei para dentro das indústrias e fui controller. A gente ajudei e contribuí com essas empresas para o crescimento. Vim para a área, continuei também na área de auditoria, sempre só para terceiro setor. Fui convidado para ser auditor de uma instituição de ensino, a Faculdade Católica aqui de Minas Gerais. Uhum. Fui auditor lá dentro 2 anos. Fui convidado para ser o vice-diretor administrativo e financeiro. Fiquei por 1 ano e meio. Eu peguei lá com essa entidade, instituição no vermelho. Eu deixei eu saí agora em maio da instituição. Eu deixei ela com caixa no azul, Uhum. vários cursos, toda reestruturada administrativamente, financeiramente, porque eu penso o seguinte, tudo tem um ciclo, tudo tem uma fase. Uhum. E aí voltei agora para investir nesse cliente Uhum. que a gente começou lá atrás. Hoje eu fiz um contrato de exclusividade com ele, de prestação de serviço, de reorganização societária, essa parte toda tributária, essa parte toda desse offshore, toda essa Uhum. parte sou responsável. Trabalho home office, não tenho que cumprir horário, tem uma renda bacana. Então, o que eu quero deixar para os nossos colegas contábeis aí é que você
não precisa ganhar dinheiro somente dentro do escritório de contabilidade, fazendo um ticket médio de meio salário mínimo ou menos de meio salário Mesmo, mínimo. Não. porque hoje está Você pior. pode, eu conversando com o Nilton aqui, eu mantenho o escritório com meu ticket médio baixo para eu ter uma aposentadoria, né, ter um rendimento fixo, mas eu sempre estou diversificando com várias áreas. Uma outra área para a gente fechar, esse cliente ele atende a parte de TI somente para a área hospitalar, é um sistema da área hospitalar. É um nicho que eu entrei junto com ele. Estou atendendo muitos hospitais, muitos médicos, nichado nessa área hospitalar, área da saúde, que é uma área que está crescendo muito, principalmente da pandemia para cá. Então, veja bem, eu não estou lá com um cliente do escritório de contabilidade. Eu estou dando suporte contábil, societário para esses clientes. Então, é onde que você agrega valor. É onde que você agrega rentabilidade. Você cresce no empreendedorismo e você também ajuda esses empresários a crescer. Então, fazendo planejamento sustentável, BPO. Tá? Que a BPO, gente nós estamos trabalhando com o BPO lá também. O Nilton comentou que na Pontual também está atuando muito com o BPO. BPO. É uma área que a gente ele tem dá um ticket médio muito melhor para a gente hoje que a contabilidade. do que a contabilidade. Mas ela vem da contabilidade. Vem da É o contabilidade. empreendedorismo É da contabilidade. contábil. Então, por essa linha, né, que a gente seguir, e é sentar e pensar, planejar. Eu sou um cara que estou ligado 220, faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Terminando agora aí, já fiz o curso de Direito, tô Não para, né? alinhando também, Ô, Elias, levando a contabilidade, né, para um outro patamar. Então, a gente tem que fazer. estava conversando ali, eu e Elis, quando a gente é empreendedor, a gente pensa em negócio o tempo inteirinho. Na hora que a gente estava aguardando ali para esse podcast, eu falei assim, ô Elis, eu acho que a gente pode fazer um trabalho de BPO Já em surgiu conjunto. um novo negócio? Já surgiu uma parceria. Nova parceria. Olha só, posso dar uma continuidade aqui? À vontade. O interessante é o seguinte, o profissional de contabilidade, os colegas, eles precisam ver oportunidade dentro da própria empresa de contabilidade deles. Vou te dar um exemplo. Isso não é antiético, isso é empreendedorismo. Isso me aconteceu lá atrás e hoje eu também trabalho com isso. Não é foco, mas ele acontece. Teve um belo dia, eu tenho clientes que são corretores de imóveis. Teve um belo dia que um cliente... Nós temos que ver que a gente tem informações privilegiadas. O cara, quando ele quer, o empresário, quando ele quer vender um imóvel dele, ele chega para o contador e fala, olha, qual o imposto que eu vou pagar? Isso mais. Você acabou de receber uma informação privilegiada que ele quer vender o imóvel. Na hora que ele quer comprar um imóvel, você também acabou de receber a informação privilegiada. Eu tenho caixa, como é que é? Eu estou podendo comprar o imóvel, tal. Com isso, se você tem redes de contato, seja com corretores, etc., seja cliente seu, você está no mercado, você conhece todo mundo, você consegue fazer uma parceria. Eu me lembro que um empresário, ele falou assim, olha, estou vendendo a casa do meu pai. E era bem no centro. Eu falei assim, você está vendendo? Eu posso indicar um corretor? Claro, pode indicar o corretor. Na hora que ele saiu da minha sala, eu liguei para o corretor na memória, dei um telefonema. Foi o primeiro telefonema. O corretor falou assim, pode pedir a chave que eu já tenho um cliente interessado e eu sei qual que é a casa do pai dele. O cliente vai querer ficar com essa casa. Eu liguei para ele, não tinha nem chegado ainda onde ele estava. Ele falou assim, pode voltar e trazer a chave para mim. Tem um corretor que já vai mostrar hoje. Ele voltou, falou assim, me entregou a chave, de tarde o corretor pegou e fechou o negócio. Eu me lembro que com 2 telefonemas, isso estou falando há 10 anos atrás, eu dividi com o corretor, cada um ganhou 40 mil reais. Eu ganhei 40 mil reais com 2 telefonemas. Com isso, eu comecei a ver essa questão. Tirei o Cresce de corretor. Tirei o Cresce para não incomodar o mercado, eu pago direitinho. E essas informações toda hora aparecem na minha empresa contábil. Até que teve um dia que chegou um cliente e falou assim, eu estou querendo vender esse terreno. E eu sei que eu tenho um outro amigo, que é cliente também, que ele lança prédio. Eu falei com ele, por que a gente não lança um prédio que você vai ganhar muito mais do que você vender o terreno? Mas eu não sei fazer. Juntei os dois. Hoje eu sou sócio de um prédio que está em construção em Valadares, no lançamento do prédio. Entendeu? Por quê? Eu tive a informação privilegiada. Então, colegas contadores, façam a contabilidade, apresente os riscos da empresa contábil, mostre para o empresário que eles têm que valorizar o contador, mas façam negócios juntos também.
Porque você se torna autoridade como empresário perante os seus empresários. E não só um simples contador, como eles gostam de nos ver. Entendeu? Porque quando você também atua junto com ele, e outra coisa, indica, parceria e tudo mais. Por fim, você está falando aí a questão de. Você falou uma hora a questão de equipe, que é difícil, né? Realmente está muito difícil na nossa área a gente conseguir Mão de obra colaboradores. E por qualificada, incrível com que pareça, responsabilidade e compromisso. e por incrível que pareça, eu tenho uma grande colaboradora, já tem 3 anos que está comigo, de departamento pessoal, CLT, carteira assinada, em Recife. Uhum. Por incrível que pareça. Sim, a tecnologia Entendeu? trouxe essa possibilidade, Trouxe né? essa Nós não temos mais possibilidade. a questão geográfica, às vezes, a gente Exatamente, consegue exatamente. E com isso, contornar. mexendo com essas áreas, hoje eu sou uma pessoa que eu já construí 20 casas para vender. Uhum. Porque entrei no ramo de construção, fazendo essas parcerias como corretor lá, junto com os corretores de imóveis. Então, eu acho que o empresário contábil, ele tem que ser empresário contábil. Eu não gosto quando fala de, eu faço a escrita da empresa, eu detesto isso. Eu acho assim que desqualifica a gente. E outra coisa, se valorizem. Contabilidade de R$ 300, pelo amor de Deus, gente. Eu sei que muitos cobram aí porque está começando, tem outros que cobram porque joga dentro da média, mas isso joga a nossa classe para baixo. A gente precisa se valorizar, porque o nosso trabalho é de suma importância e de muita responsabilidade. Exatamente. Elias, para concluir? Para concluir, vamos aqui. Eu deixo aqui o recado, né, para o profissional contábil, para o empresário contábil, para o empreendedor, para quem quer começar, para quem. Primeiro, senta, analisa o mercado, vê alguma área que você tenha maior afinidade para você investir. Aproveite oportunidades. Mesmo se você não tiver oportunidades, crie oportunidades, porque você pode procurar parceiros, né, que possam contribuir. Pena que o nosso tempo aqui seria curto, mas na linha de raciocínio do nosso colega aqui, eu criei lá uma atividade, os quinais lá no meu escritório de contabilidade de imobiliária, né, no ramo imobiliário, tirei o Cresce também Aí, do tá vendo? escritório. Vocês têm muita coisa Então, em comum. agora, eu já trabalhei também com colegas construindo imóveis. Vendemos lá, eu parei de atuar lá com o ramo, com meus boizinhos, vendemos o ano passado. E adquirimos imóveis e vamos começar a construir. Então, são negócios que vêm a partir da contabilidade. E para finalizar, o profissional busque informação, busque conhecimento, busque, acompanhe a gente aqui no Voz Contábil, que a gente está trazendo muita novidade, muita informação. Busque em congressos, seminários, informações, inovações. Em um dos seminários da contabilidade, eu trouxe meu escritório todo para a nuvem, todo o meu sistema de contabilidade, todo tecnológico. Eu não tenho um colaborador hoje em escritório, todos estão em home office, todos são parceiros. Eu não Que preciso bacana. mais, há 4 anos, eu não tenho mais rotatividade de colaboradores. Eu tenho colaborador prestando serviço para mim, está em Minas Gerais, está no Norte, em Salinas. Então, eles estão prestando serviço de contabilidade, toda a parte digital, nosso sistema é todo em nuvem. Então, se eu abro o computador aqui, eu acesso todo o meu trabalho. E eu consegui trazer o escritório hoje para ele trabalhar sozinho, mas uma coisa importante a gente tem que deixar. Eu acompanho toda a parte de captação de clientes, toda a parte de legalização, constituição de empresa, eu acompanho pessoalmente. Acompanho todo o serviço do meu... Todo não, mas eu acompanho como está o andamento de todo o trabalho do escritório de contabilidade. Tenho contato com todos os clientes. Ontem eu tirei o dia para visitar os clientes aqui em Belo Horizonte. Peguei em Contagem, vim trazendo BH, Nova Lima, visitando alguns clientes. A gente tem que estar perto do cliente, perto do empresário, porque você está acompanhando ele, você está crescendo junto com ele. Esse é o recado aí que eu deixo para vocês. E aproveitem que a contabilidade ela é a linguagem internacional dos negócios. É isso aí que eu falo. Eu falo que a contabilidade, ela dá oportunidade de ascensão profissional, né? Vocês dois foram pessoas que saíram, que não tinha nada a ver com a contabilidade, e através da contabilidade se tornaram grandes empresários. Não só explorando a técnica contábil, como você diz, dentro do escritório,
mas diversificando aí os ramos Diversificando de os negócios, né? Então, a gente tem um empreendedorismo que a gente pode aplicar nos próprios clientes, que é ser um hub de soluções, que a gente vê muito hoje, porque a gente sabe resolver problemas, né? Então, o empresário precisou de alguma coisa, a gente tem. Se a gente não tiver, a gente tem como fazer essa conexão, porque a gente conhece muita gente. E aproveitando essas oportunidades que aparecem ao longo da vida, né? Eu poderia ficar aqui mais umas 4 horas conversando com vocês, né? E olha que eu tinha muita coisa para falar. Eu tenho certeza disso. Acho que nós vamos acabar a gravação e vamos continuar esse papo aqui e tomar um cafezinho, mas infelizmente nosso tempo esgotou. Esse é o recado que a gente quer deixar para você, nosso amigo da contabilidade que acompanha o Voz Contábil. Aguardamos vocês nos próximos episódios.